Fala galera, Guilherme Lopes na área. E nós novamente aqui no canal falando a respeito das aparições, né? Mais uma invasão alien chegando na Terra. Antes de qualquer coisa, não esqueça aí de estar dando o teu like, compartilha aí com os teus amigos esse vídeo, os demais vídeos no nosso canal, né? O objetivo desse canal é trazer informação para que você, né, não seja enganado. Isso vale, né, para diversos assuntos, né? Esse assunto OVNI é um assunto que me interessa bastante, comento bastante, estudo há muitos anos sobre isso, escrevo sobre isso, né? Inclusive o meu livro Apocalipse, vou falar um pouquinho dele, fala sobre essa questão alien, essa questão OVNI extraterrestre também, né? Então não se esqueça aí de deixar o teu like, compartilhar, se inscreva no nosso canal, porque o nosso objetivo é trazer informação, né? De uma forma serena e de uma forma bem clara, objetiva, né? De forma alguma a gente, né, respeita a opinião de todos, a gente traz aqui a nossa opinião de acordo com a nossa vivência e de acordo com os estudos que nós temos realizado ao longo aí de décadas, né? Então, para mais de 20 anos que eu estudo, né, esse assunto, então me sinto, né, muito à vontade em falar sobre isso, né, que é a respeito dessas aparições inexplicáveis, né, que ocorrem, né, em diversos lugares do mundo, e isso não é coisa de agora. Eu vejo às vezes as pessoas falando, né, desde os anos 50. Não, existem relatos da Idade Média sobre aparições, né, de coisas no céu, de seres. Então, isso não é coisa de agora. A Bíblia, na própria Bíblia, né, eu sou cristão, para quem é cristão, a Bíblia fala algumas coisas a respeito. Temos lá no livro de Ezequiel ali um relato de algo que dá muito a entender, né? Muito semelhante com certas aparições que a gente vê, só que a gente de forma coerente, né? De forma sensata, coerente. Nós temos hoje, diferentemente da Idade Média, né? Diferentemente lá dos tempos bíblicos, nós temos tecnologia para saber o que é eventos atmosféricos, né, fenômenos atmosféricos, o que são tecnologias. Inclusive nós temos muita tecnologia de outros países, então a gente não pode simplesmente achar que tudo. Primeiro a gente tem que descartar todas as situações normais, físicas, né, todas as hipóteses, né, físicas, para depois nós partirmos aí para as coisas mais extravagantes, extraordinárias, como talvez seres dimensionais de outras galáxias ou até mesmo seres espirituais, que é no que eu acredito que alguns destes relatos possam ser de seres, né, espirituais. Então, o que tem ocorrido, né, virou uma febre, de ver na televisão diversos canais, né, de TV ali, de informação falando a respeito sobre os OVNIs que foram abatidos lá pelos Estados Unidos, né? No Alasca, houve uma situação lá no Canadá também, já no Uruguai já andaram vendo algumas coisas também, né? Mas aí já é outra situação. A China também já se manifestou que apareceu coisa lá. Mas a questão é a seguinte, né? Até mesmo o termo OVNI, estão falando OVNI, 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 é porque popularmente é conhecido como OVNI, né? Mas na verdade o termo técnico atualmente é UAP, né? Então, hoje o termo técnico não é mais OVNI, é UAP. Mas vamos usar o termo OVNI, que popularmente, né, é mais conhecido, e a própria mídia tem usado esse termo, que são objetos voadores não identificados. Qual o meu problema com esse termo? É que principalmente algumas pessoas do ramo da ufologia,
Não são todas, existem muitas pessoas sérias e sensatas na ufologia, que de fato estudam, né, que buscam saber a verdade, mas algumas pessoas que gostam aí de um sensacionalismo nesse sentido, tudo atribui, né? Apareceu uma coisa no céu, diz que nós estamos sendo invadidos por seres intergalácticos, não sei o quê. E aí, gente, tá forçando, entendeu? Estão forçando a barra. Então, o meu problema é com isso, né? Pessoas que acabam forçando a barra para, de alguma forma, tirar algum proveito, porque é um assunto de interesse de muita gente se interessa porque é interessante, porque é legal, de fato. Mas e essas aparições, né? Eu acho interessante, né? Eu já falei sobre o caso Varginha aqui no canal, você pode assistir Falei sobre a Operação Prato, você pode assistir também o vídeo. Falei sobre os OVNIs de Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, atualmente eu estou morando na Europa, mas eu nasci, me criei, tenho uma casa em Porto Alegre, né, ali na região metropolitana, então conheço bem a região. Agora essa nova situação, né? O que nós temos, né? Primeiramente, nós temos a aparição daquele balão, né? Aquele balão espião da China nos Estados Unidos, o que não é novidade, né? Que para muitos até pode ser, mas esse tipo de tecnologia, esse tipo de objeto, esses balões espiões, né? Não é, gente, fala em balão, a gente não tá falando desses balãozinhos aí de meia boca aí que a gente vê, tô falando de alta tecnologia, entendeu? É coisa que vai para lá de 10 mil pés, né? 14 mil pés de altura, é coisa realmente que tem tecnologia, né? Não é qualquer coisa, né? E é sabido que a China possui esses balões e que estão espalhados por diversos países do mundo. Salvo engano, mais de 40 países de alguma forma estão sendo espionados por esses balões. A China alega que são questões de pesquisa científica e tal. A gente sabe que no fundo não é pesquisa científica, que no fundo eles estão espionando as nações, assim como eles estão espionando os Estados Unidos. É uma grande verdade, né? A China, né? Quem estuda geopolítica sabe que a China quer dominar o mundo e está conseguindo chegar lá. Se os Estados Unidos, né, não mudar alguma coisa, não fizer alguma coisa, a China daqui a um pouco vai ultrapassar os Estados Unidos. E, em contrapartida, os Estados Unidos, desde os anos 50, os Estados Unidos têm investido nesse tipo de tecnologia. A Ala 51, né, a tal Área 51, foi criada para desenvolver essas tecnologias com aviões, né, que voam muito alto, altas velocidades, aviões, objetos, né, tipo de aeronaves espiãs, porque ali começou ali nos anos 50, aquela questão da Guerra Fria e tal. Os Estados Unidos usou muito a Área 51 para produzir esse tipo de aeronave, né? Isso daí já são confessos disso, né? Mas aí aquela história de que, e na verdade a Área 51 e a 52 e a 53 e não sei o que, já dizem que tem muitas outras áreas, é porque eles escondem um OVNI, é porque eles escondem seres extraterrestres, não sei o que. Eu acredito que eles escondam algumas coisas lá, né? Acredito que seja muito mais do que apenas aeronaves espiãs que eles produzam até mesmo hoje, né? Acho que eles deixaram de produzir esse tipo de tecnologia. Não, né, gente? A gente não pode ser inocente. Os Estados Unidos, nós estamos vivendo uma guerra, né? É quase que uma guerra fria entre Estados Unidos e China, onde cada qual está espionando o outro e espionando outras nações também. E eles utilizam desse tipo de equipamento. Então, é interessante que surgiu o balão, que foi de fato comprovado que foi um balão que apareceu uns dias atrás, e consequentemente, nos próximos dias, começaram a surgir outros objetos que foram esses que foram abatidos pelos caças, inclusive usaram um F-22, um avião de alta precisão, manobragem e tal, né? E depois derrubaram outro lá no Canadá com F-16, não sei o que. Então, tipo, não foi algo que foi do nada. Então, uns dias antes já tinha aparecido alguma coisa. Então, tudo leva a crer,
né? Os Estados Unidos fica ali meio se fazendo, tirando o corpo fora, não sei se vou, não sei se fico, né? Eles ficam ali. A China também fica acusando os Estados Unidos porque apareceu um lá. Cada qual, gente, isso daí é uma forma, né, de até mesmo despistar. A gente sabe que nós estamos aí com graves problemas econômicos no mundo, né? Muitos países estão passando por dificuldades, inclusive a China, né? Nós temos uma guerra em andamento, que é a guerra da Rússia, lá com a Ucrânia, né? Muitas ameaças, né? O mundo está muito tenso, os Estados Unidos, né? E China ali, o Biden assumiu, a coisa ficou mais tensa ainda. Então, o que que acontece, né? A gente está na iminência de uma terceira guerra mundial, né? Então, isso é fato, né? Se vai acontecer ou não, nós não sabemos, mas a iminência de uma terceira guerra mundial a qualquer momento, né? Pode ser esse ano, pode ser 2025, né? China quer porque quer Taiwan, né? No momento em que China, isso não é o que falam os especialistas, né? Em geopolítica diz que nos próximos anos a China vai tomar Taiwan e a hora que isso acontecer, né, o caldeirão vai ferver. Então, talvez isso aconteça mais cedo ou mais tarde, mas a questão é isso, gente, que desde ali da questão dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, muita tecnologia tem sido produzida, né? E eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Os nazistas, gente, Hitler, os caras tinham protótipo de disco voador, né? Eles tinham já protótipos e já testes de aeronaves com aquelas propulsão de aterrissagem na vertical, né? E o que que aconteceu quando terminou-se, né? Quando os nazistas perderam a guerra, o que que aconteceu com aqueles cientistas nazistas? Alguns morreram, alguns foram presos, mas a grande maioria, uns fugiram, mas a grande maioria desses nazistas, cientistas, que eram pessoas realmente com alta capacidade, né, e que construíram armamentos poderosos, né, e eram pessoas muito capacitadas, uma parte desses cientistas nazistas foram captados, cooptados pelos Estados Unidos, e outra parte foram cooptados pela União Soviética, e eles começaram a trabalhar para esses países, né? Então, muitas tecnologias, né, que os americanos tiveram a partir da Segunda Guerra foi por causa, né, o próprio míssil de propulsão, uma tecnologia nazista que os americanos acabaram, né, aperfeiçoando essas tecnologias e os soviéticos também com, né, o ajuda, o apoio, né, e o conhecimento desses nazistas. Então, desde os anos 40, anos 50, que aeronaves têm sido construídas, né, aviões furtivos, né, esse tipo de espionagem com aeronaves, isso aí, tu imagina, se nos anos 50 já tinha, tu imagina hoje, né, quantos anos se passaram, 70 anos depois, o que que os caras não têm escondido de tecnologia? Então essa é uma grande verdade que ninguém quer falar, né, é segurança nacional. Nenhum governo vai abrir, né, completamente aquilo que está sendo produzido lá, né, às escuras, escondido, a respeito de tecnologia militar, devido à sua, né, à sua segurança nacional, devido às questões, né, do seu próprio, né, da sua soberania, né. Então existe a soberania, cada país é soberano para fazer o que quer, né, e também nessas questões militares, quando trata-se de grandes potências, existe muito segredo, né? Se tu for hoje lá na área 51, vai chegar em determinado momento que eles vão te parar lá e tu corre o risco, inclusive, de ser morto. Por quê? Porque está sendo produzida tecnologia lá, porque tem coisa escondida lá, entendeu? Ah, eu disse, então, aí, né, aí vem aqueles, né, aquelas pessoas, que eles têm um ET lá, tipo, quem é que disse que tem um ET? Eles têm tecnologias, né? Ah, mas os OVNIs estão aparecendo, são seres de outros planetas. Gente, vamos pensar, né? Vamos raciocinar, né? Tu acha que uma raça superior a nós,
que tivesse esse tipo de tecnologia para dobrar o espaço-tempo, para passar por um buraco de minhoca, né? Ou alcançar alguma velocidade. Gente, a estrela mais perto que nós temos tá a 4 ponto alguma coisa anos-luz. O que que isso significa? Uma nave na velocidade da luz levaria 4 anos para chegar nessa estrela. A mais próxima que nós temos de nós aqui, o sistema solar nosso aqui, não é? Na Via Láctea, digamos assim. Tu imagina essas galáxias que tem milhões, né? Centenas de milhões, bilhões de anos-luz de distância, né? Não tem como, gente. Aí, tipo assim, ó, digamos que eles tivessem que lá na galáxia que está a 100 mil anos-luz, né? Imagina, 100 mil anos-luz da Terra. Eles tivessem uma tecnologia de chegar na Terra, aí eles se deixariam abater, se derrubar por um F-16. É ridículo isso, as pessoas não pensam nisso, né? De que se porventura existisse uma raça alienígena, biológica, tá? Falando biológica, com inteligência e poder e condições de fazer isso, gente, é só tu começar a estudar grandezas, questão de espaço, astronomia, tivesse condições, tecnologia para fazer isso, seja de qual for o tipo de tecnologia, e se deixar bater pela nossa tecnologia, que é imensamente inferior a eles. Então, tipo, não precisa pensar muito para ver que tem uma coisa errada. Ah, mas é que podem ser seres dimensionais. Aí é outra história, né? Ah, mas podem ser seres intraterrenos, né? Aquelas teorias da Terra Oca, não sei o que. Aí é outra história, né? Se porventura existem alguns bolsões, né? Na nossa crosta terrestre, né? Embaixo da Terra existem bolsões que permitiriam o desenvolvimento de algumas civilizações. Não sei, até hoje a ciência, para a ciência isso é impossível, né? Agora, pode acontecer? Talvez possa, né? É tudo tão desconhecido, a gente desconhece muita coisa. Agora, essa questão ufológica de que um ET, né, um Grey, saiu lá de Orion. Gente, Orion tá longe pra caramba, entendeu? Ai, saiu lá de não sei onde, lá da estrela tal, Alfa não sei das quantas, e veio pra cá pra aparecer no céu. Gente, não faz sentido isso, né? E se deixar abater, ainda se for aparecer, ok. Se deixando abater por caça dos Estados Unidos, ou seja quem for, F-16, F-22, gente, não faz sentido, entendeu? Então, nesse caso específico, eu acredito que sejam realmente essas tecnologias, esses balões, ou até mesmo outras aeronaves, né, como se fossem drones, mas não são drones, né, tecnologias que não estão, né, disponíveis ao grande público, mas que esses países estão aí nessa briguinha, né, os Estados Unidos manda para lá, o outro manda para cá, e um derruba o outro, aumentaram a sensibilidade. Ah, mas por que só agora? Porque eles aumentaram a sensibilidade dos radares, né? O Pentágono já se pronunciou de que ele aumentou a sensibilidade dos radares. Tipo, eles estavam meio que dormindo no ponto, né? A China estava mandando coisa para lá e eles não estavam ligados. A verdade é essa, né? E os Estados Unidos na China também. Então é isso, gente. Então existe muita tecnologia, existe muita coisa escondida que a gente não sabe. A título de conhecimento, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia nazista era 20 anos à frente dos Estados Unidos. Já pensou nisso? A tecnologia nazista produzida, né, ao término da Segunda Guerra Mundial era 20 anos à frente da tecnologia americana. Isso é muita coisa. Tu imagina o que os americanos não produziram de tecnologia de lá para cá, passaram-se mais de 70 anos, gente. Então, a China correndo atrás, querendo, né, ir para a Lua, querendo ir para Marte. Então, tem muita tecnologia. Quando tratamos da área militar, tem muita coisa que nós não temos acesso e não vamos ter acesso. Nós vamos ficar sabendo mais ou menos se porventura surgir uma terceira G aí a gente pode ficar sabendo de alguma coisa nesse sentido, né?
Eu creio que muitas aparições sejam seres espirituais, né? Então, nós vemos na Bíblia, no Alcorão, nós vemos, né, até mesmo outras religiões, né, que existem seres espirituais, anjos, demônios, né? Alguns usam uns nomes, outros usam outros, mas são seres que estão fora, né, desse padrão carnal terreno e que podem, de fato, produzir certos fenômenos. Então, podem ser fenômenos atmosféricos, pode ser tecnologia humana, ou pode ser até mesmo esses seres, né, espirituais, anjos, demônios, produzindo certos eventos, né, que a gente não consegue, que a nossa capacidade humana não consegue entender. Então, gostaria de deixar essa dica de leitura para você, o meu livro chamado Apocalipse, tá? Ele é o que esse livro é, tá? Ele não é um livro religioso, apesar do nome, tá? Ele é um livro que ele é o primeiro livro de uma trilogia, tá? Então, vai ter mais 2 livros depois dele. Ele é um livro que se passa na Itália. Ele foi escrito quando eu estava morando na Itália, lá no ano de 2020. Então, ele se passa na Itália, os personagens são italianos e ele aborda a temática dos fins dos tempos, né? Ele fala de uma terceira G, né? No livro, tá? Eu abordo a questão OVNI de como, né, o anticristo, né, aquele personagem bíblico, né, aquele homem que vai aparecer em determinado momento da história para governar sobre as nações, né? Existe um movimento global de um governo único, né? E para alguns estudiosos da Bíblia ocorrerá um governo único, né? Que será regido por essa pessoa que conhecida biblicamente como o anticristo. Então, no livro, né, eu falo sobre ele e no livro eu abordo a questão extraterrestre, a questão dos OVNIs, como essa causa, né, UFO, vai de alguma forma ser usada pelo anticristo para enganar a humanidade. Então, ele vai, né, no livro, né, é uma ficção, né, um livro de ficção, então nada do que está aqui de fato não é profecia, não é nada, é uma ficção, uma história, né, muito legal, de como, né, na história do livro, né, essa pessoa, ela vai se utilizar da causa UFO para enganar a humanidade toda. Vão aparecer naves espaciais ali, uns discos voadores e tal, né? Vão descer seres, né? Como se fossem extraterrestres, e vão falar que ele, né, é a pessoa que foi escolhida, né, por um governo intergaláctico que existiria e tal. E no fim das contas, na verdade, aqueles seres eram demônios que estavam ali junto com o anticristo para enganar a humanidade. É muito bom, é muito legal, vale a pena. A versão física vai estar disponível para venda a partir do mês que vem, a partir de março, tá? No momento a gente tem só o e-book, é R$14,90. Você pode pedir, você pode entrar aí, né? Mandar para nós lá no nosso Instagram, né? @editoraxbooks, né? Ou até mesmo aí, coloca aí nos comentários. Você pode escrever quero o livro, que a gente manda aí para você a forma que você vai comprar. Você pode pagar com Pix, R$14,90, né? Posso te mandar um link de cartão de crédito também aí. É R$14,90. Você vai ter o e-book, né? A versão digital, onde eu mando aí para o seu WhatsApp, posso mandar para o seu e-mail. E você vai ter acesso a esse material, onde eu abordo essa questão UFO, né? De uma forma fictícia, mas de uma história muito legal, muito interessante. É o primeiro livro, fica a dica, é muito bom mesmo. E o legal desse livro é o seguinte, ele é uma ficção, mas os locais onde a história se passa são locais reais. Então, como a história, ela se passa, a maior parte da história acontece na Itália e os personagens são italianos, eu coloquei, né, na história os locais que vão aparecendo na história são locais que existem de fato, né? Inclusive eu tenho uma série de vídeos aí
que eu tenho divulgado, que eu tenho colocado na internet, mostrando esses lugares em Roma, onde, né, o personagem principal foi, levou o neto dele, né, a casa onde mora o personagem principal, essa casa existe de fato na Itália. Então, é uma obra de ficção, mas com elementos de verdade. Então, isso acaba trazendo muita emoção e muita, tipo, até uma certa adrenalina na história. Por quê? Porque tem muitos elementos verdadeiros inseridos dentro da história. Então, ela não é uma mera ficção inventada da minha cabeça. Ela foi construída em cima de lugares reais, os personagens são fictícios e as informações são muito interessantes. Tem muitas informações aqui que são verdadeiras e desconhecidas. E esse livro foi criado, de fato, foi escrito, né? É uma trilogia, vão ter mais 2 livros, né? Essa trilogia foi criada, foi pensada com o objetivo de trazer informação para as pessoas. Esse é o objetivo. Trazer informação, não é informação que tu encontra assim, de forma fácil na internet, mas eu trago muitas informações interessantes, né, sobre questões bíblicas, sobre questões de ufologia, muita coisa sobre questões da temática dos fins dos tempos, de povos antigos, trago muita coisa interessante aqui, então adquira o livro Apocalipse, né, pode mandar lá, entra no nosso Instagram, @editorexbooks, ou escreve aí na descrição, aí, né, nos comentários, escreva eu quero o livro, que eu vou providenciar aí, mando para você aí uma forma da gente efetuar a venda para você. A partir do mês que vem o livro físico vai estar à venda e na nossa loja virtual livro.você ainda não está, mas nós estamos providenciando também, né, a inserção também deste livro, entre muitos outros livros que a gente tem, livros meus e livros de outros autores da editora X-Books, tá certo? Um grande abraço, né? Obrigado por estar aqui conosco e vamos ver o desdobramento, né, desses fatos, o que de fato é. A gente sabe que os governos normalmente eles escondem as coisas, né, para ver se vão achar. É muito estranho, disseram agora que não acharam destroço nenhum, não tem destroço. É muito estranho tu derrubar algo e não ter nada para apresentar. Acredito que eles estejam escondendo isso, porque fica aquela guerrinha, os Estados Unidos esconde, a China esconde, e o grande público fica ali, né, fica assim meio sem saber o que está acontecendo. E no meio disso tudo, né, gente, os grandes problemas reais, econômicos, sociais, né, que nós temos vão sendo encobertos, né? Então, problemas inclusive governamentais, de gestão, isso aí tudo acaba sendo abafado através, muitas vezes, dessas situações que acabam tornando-se uma cortina de fumaça por trás da verdade que não é revelada para a população em geral. Tá bom? Dá o teu like, compartilha esse vídeo, né? Nos vemos na próxima. Não esqueça de se inscrever no canal, adquira o livro e até mais. Um grande abraço.